Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, neste momento, que estou gravando mais um vídeo para a honra e glória do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Pela misericórdia de Deus, estou fazendo mais um vídeo para postá-lo e para que você ouça e se alimente com a palavra do Senhor. Este vídeo é a continuação da série de estudos bíblicos que estou lançando, postando sobre o estado espiritual da Igreja de Cristo dos dias atuais. Este é o tema. Graças a Deus. A Igreja do Senhor nos dias atuais tem passado por momentos difíceis. Vemos o pecado da prostituição tomando espaço na vida de muitos obreiros e de muitos membros de igrejas. Coisa que são o que é abominável e condenada por Deus. Veja o que a Bíblia diz sobre a prostituição. Não vou ler, mas depois o irmão, a irmã que está me assistindo, acompanhe na sua Bíblia. Jeremias 3:9 fala sobre a prostituição. São muitíssimas vezes que a palavra de Deus fala sobre a palavra prostituição. Mateus 15:19, Atos 15:20, Romanos 1:29, 1 Tessalonicenses 4:3 e Hebreus 13:4. 51 vezes em toda a Bíblia a palavra prostituição, e todas são condenadas por Deus. 51 vezes em toda a Bíblia encontramos a palavra prostituição, e nenhuma delas são favoráveis, todas são condenadas por Deus. Todas elas. Estamos vivendo que pregadores, pastores não falam mais em prostituição nem adultério nos púlpitos da igreja. Não falam mais. Não revelam mais à igreja quais são os pecados. Ou quais as coisas que são pecados. Diretamente, claramente para a igreja entender. Fala por alto, para agradar o povo e desagradar a Deus. Quanto o substantivo adultério, 21 vezes em toda a Bíblia aparece. E todas são abominação ao Criador. Levítico 20, versículo 10. João 8, versículo 5. A palavra adultério. É um caminho que, infelizmente, a maioria dos crentes casados e mulheres tem entrado por esse caminho. Pecam, adulteram, se prostituem e ficam calados, não revelam, não confessam. Vai confessar a Deus em oração, Deus não atende. Tem que confessar na igreja, se quiser receber o perdão para ir para o céu. Preparação para o arrebatamento da igreja, para morar no céu, não é somente louvando, nem pregando, nem ensinando, nem orando. É santificação. É ausência do pecado. Ou o crente se santifica, ou não será arrebatado. Ficará nesse mundo para sofrer os horrores da grande tribulação. Infelizmente é o que tem acontecido com muitos obreiros e pastores. Têm entrado no caminho da prostituição. E muitos estão em pecado e estão exercendo o ministério pastoral como quem não tenha acontecido nada. Infelizmente. Isso aí, em muitas igrejas, para muitos obreiros, o pecado da prostituição, do adultério está normal.
pecam, adultério e ficam exercendo o ministério. Obreiros e pastores também. Essa praga, essa miséria está andando, tomando espaço nos púlpitos da igreja do Senhor, na vida de muitos obreiros, pastores, evangelistas e etc. Se prepare, meu irmão, minha irmã, é o arrebatamento da igreja. Tudo isso é Deus mostrando a mim e a você que Jesus está voltando a qualquer momento para buscar o seu povo. Essa falta de respeito, de amor, de temor a Deus, a começar do altar da igreja. É por essa razão que as igrejas estão sem doutrinas de santificação. Como é que pastores doutrinarão a igreja sobre santificação se os primeiros imundos em pecado, na sua vida espiritual, são eles? Primeiro viver em prostituição, em adultério, em pecados, são eles. Como poderão doutrinar a igreja para ser santa? A consciência deles não deixam. É por isso que a igreja está entrando nesse caminho, tem entrado. A desobediência, o pecado, a falta de temor dentro da igreja, dominando praticamente a maioria dos crentes. É isso. Evangelistas, presbíteros, diáconos e obreiros em pecados, como doutrinarão a igreja para ser santificada? Como poderão? São os primeiros a entrar no caminho da prostituição, no caminho do pecado. Tem muitos obreiros aí camuflados no altar, na frente do trabalho do Senhor, mas em pecado de adultério e de prostituição. Não adianta esconder, porque um dia será revelado, e se não revelar antes do arrebatamento da igreja, no dia do arrebatamento não sobe. Não adianta. Agradecemos a Deus porque ainda existe um pouco e um bom número de pastores e obreiros que têm suas vidas em santificação e obediência a Deus. Agradecemos a Deus por isso. Agradecemos a Deus por isso. Que ainda existe um bom número de obreiros com suas vidas no altar. Vamos ver 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Foi Paulo que falou aos irmãos de Coríntios. Sede meus imitadores, como eu de Cristo. Porque ele pediu aos irmãos da igreja de Coríntios e aos obreiros que fossem seus imitadores, como ele era de Cristo. Porque realmente ele era um homem de uma vida íntegra. Uma vida exemplar, tanto espiritual como ministerial. Vida íntegra. Ainda existe, não foi só Paulo que tem essa qualidade. Hoje, nos dias atuais, ainda existem muitos pastores, muitos obreiros que suas vidas correspondem à vida de Paulo. Corresponde aos ensinamentos e à vontade de Deus. Graças a Deus. 2 Timóteo 1,13. 2 Timóteo 1,13 diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Paulo está falando ao pastor Timóteo que ele conservasse a fé, a doutrina, a santificação. Foi outro homem de qualidade,
outro obreiro jovem de qualidade. Existem outros, nos dias de hoje, da igreja, muitos pastores jovens, obreiros jovens, que possuem a mesma qualidade do apóstolo, do pastor Timóteo. Graças a Deus. Quando uns são prostitutos, vivem na prostituição, escandalizando a obra, prejudicando o trabalho, existem outros que obedecem ao Senhor, moralizando a obra do Senhor e glorificando o Senhor e o nome de Deus sendo exaltado com suas vidas. Graças a Deus. A falta de temor a Deus está na vida de muitos cristãos. Na hora dos cultos, e culto festivo com especialidade, só vê cada um com seu celular gravando, filmando a festividade. Quando uma pessoa pega o celular e começa a filmar o culto ou o órgão cantando, ele não está adorando ao Senhor. Ele não está adorando. Cadê a reverência ao trabalho? E essa praga se alastrou em muitas igrejas. Já está se tornando normal. Infelizmente, obreiros atendendo chamadas de celular nos púlpitos da igreja em pleno culto. Atende seu celular, chamada de seu celular em pleno culto e telefona, fala, transmite mensagem verbal em pleno culto nos púlpitos da igreja. Isso é uma vergonha. É assim o estado que está, o estado espiritual que se encontra a igreja de Cristo nos dias atuais. Está nessa situação. Será que esses obreiros não possam passar 2 horas sem atender o seu celular? Quando não tinham celular, não viviam bem, não suportavam, não passavam? E por que agora não? 2 horas. Veja como se encontra o estado espiritual da igreja de Cristo nos dias de hoje. Mateus 15:8. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o que está acontecendo com muitos. Quando em pleno culto uma pessoa, um crente, pega o celular e está gravando, filmando o culto, ele está honrando só de lábios. Adorando o Senhor só de lábio, de coração não. Quando está no púlpito, usando seu celular em pleno culto, no púlpito ou fora do púlpito, está honrando o Senhor só de lábios, não de coração. Hoje em dia o pregador pregando e muitos irmãos no seu celular olhando até pornografia dentro da igreja. Eu digo porque eu sei, nem apenas pensamento meu, eu sou sabedor de tudo isso. Outros conversando pornografia em pleno culto. Homens, mulheres. É a situação que se encontra a Igreja de Cristo nos dias atuais. Estou para defender a doutrina bíblica. Estou para defender o que é de Deus. Sou contra a imoralidade, o pecado, de respeito, falta de temor, pecado, sou contra. Sou contra escândalo, condeno porque a Bíblia condena. O que a Bíblia condena, eu condeno. E quem comete tais coisas, segundo a Bíblia, não será levado ao céu no arrebatamento da igreja. Quem comete tais coisas sem se arrepender, vai para o inferno. É a Bíblia que fala. Mateus 13:41-42. Ouviu bem, meu irmão? Mateus 13:41-42. Se prepare, porque o arrebatamento da igreja poderá acontecer ainda este ano. Estamos no fim.
Aleluia. Vimos pastores indiretamente dizendo que o Senhor, Deus, não sabe trabalhar, é incompetente, pois deixou uma Bíblia incompleta, não deixando escrito em suas páginas o dever de consagrarmos mulheres para o ministério da palavra de Deus. Aí você ignora, tem pastor pensando dessa maneira, indiretamente, não é só pensando, dizendo indiretamente. Observe por quê. Porque quando o pastor separa uma mulher para o ministério pastoral, que ele queira ou não queira, está dizendo indiretamente que Deus não soube trabalhar e deixou uma Bíblia incompleta, por não deixar escrito o dever deles consagrar mulheres para o ministério. Ele está completando a Bíblia com esse trabalho errado, antibíblico. Se Deus não deixou escrito, é porque não precisa. Quem conhece mais a igreja dele? Sou eu como pastor? É você ou é Deus? Me responda. Mas está quebrando as doutrinas bíblicas, a ordem que Deus deixou. Para ser bom para sua esposa, ser bom para ser mãe da igreja, ser bom para determinadas famílias e desagradando a Deus. Desobedecendo os princípios bíblicos deixados pelo dono da igreja. Você vai ficar impune? Nem você, nem eu. Todos desobedientes são punidos por Deus. Essa pessoa, segundo o que Jesus falou, não é digna de Jesus, pois ama mais a família cristã e a sua família do que a Deus, por consagrar a mulher ao ministério, o qual Deus, pela sua palavra, não permitiu e nem permite. Então, amando mais as famílias, amando mais a sua própria família e a igreja do que a Deus. Se Deus não deixou escrito, nem manda consagrar a mulher, eu consagro. Então, estou amando mais a minha esposa, amando mais as irmãs da igreja do que a Deus. Segundo o que Jesus falou, essa pessoa, esse pastor, não é digno do Senhor. Não é digno. 1 Coríntios 14, 34. 1 Timóteo 2, 11 a 14. Impede a consagração a mulheres. Está na Bíblia. Paulo falou pelo Espírito Santo, diz a palavra de Deus que toda a escritura é inspirada, é digna de ser respeitada, toda. 2 Timóteo. Não só é uma parte. Esses pastores não são dignos do Senhor Jesus. Mateus 10, 37 a 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Foi Jesus que falou. Quando eu, um pastor, procedo dessa maneira, consagrando a minha esposa para o pastorado ou qualquer outra irmã da igreja, é porque eu estou amando mais a minha esposa, mais as irmãs da igreja, mais a igreja do que a própria Deus. Não sou digno dele. Deus deixou o caminho para nós andarmos para o céu. O caminho é a sua palavra, não tem outro. Quem fugir desse caminho vai para o inferno. Aleluia. Além de tudo isso, estão alterando a palavra plena e inerrante de Deus, amando mais aos homens do que ao próprio Deus. Como já falamos.
consagrando as mulheres para o ministério da palavra, como já falamos. Abandonando os ensinamentos genuínos da palavra de Deus. Isso é apostasia, como se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 1 Timóteo 4, 1. A atitude dessa natureza chama-se apostasia. Está abandonando os princípios bíblicos. Apostasia é abandono das coisas de Deus. A apostasia não se cumpre só em a pessoa abandonar a fé e para o mundo se meter no pecado, não. Não. Abandonou as coisas de Deus é apostasia. Se eu abandonar os princípios bíblicos, sou um apóstata. É assim que a Bíblia diz. Aleluia. De uns 20 anos atrás, quem se via isso na igreja de Deus? Quem se via? Mulheres sendo consagradas para o diaconato, para a presbítera, evangelista, bispa. Quem já se via isso? Quem se viu isso? Há 20 anos para trás. Mas agora, a vinda de Jesus está iminente, aí essas misérias todas estão acontecendo. Porque deu miséria. É miséria porque aquilo que é antibíblico não é de Deus. Não estou me referindo às irmãs santas consagradas. Eu estou me referindo ao ato, à ação desses pastores, a consagração a mulheres, para o diaconato, para qualquer função na igreja. As mulheres são mulheres santas, mas essa ação da consagração é herética. É miséria. Porque é antibíblica. O que é antibíblico, repito, é miséria. Não podemos aceitar nada fora da Bíblia. Nada. Se aceitarmos, vamos para o inferno. O caminho é a Bíblia. Há 20 anos para trás não víamos essas coisas. Os pastores obedeciam, existia temor na vida dos pastores. Amavam mais a Deus do que a sua família, amavam mais a Deus do que a igreja. Mas agora mudou. Agora ama mais ao homem, ao ser humano, do que a Deus. Tem um respeito tão grande ao ser humano que as doutrinas principais de santificação estão retirando. Já se retiraram. A doutrina de santificação do altar da igreja, nos cultos de doutrina, se estão retirando. Não diz mais o que é pecado, o que o crente deve fazer. É com respeito ao homem. Naquele tempo, havia temor a Deus entre os crentes e entre os pastores. Meu irmão, isso é a situação espiritual que a igreja vive nos dias atuais. Mateus 15, 8. Esse povo me honra com seus lábios, e seu coração estão longe de mim. Eu, como pastor, prego, ensino, dou mensagem poderosa, a igreja se alegra, mas por trás, honrando tudo isso de lábios, porque não estou obedecendo o que está escrito na palavra do Senhor. Estou desobedecendo, fazendo errado, dirigindo a igreja ao meu modo. Estão vivendo os dias que a maioria, uma grande parte de pastores, não todos, a maioria dos pastores, uma grande parte dos pastores, estão dirigindo a igreja do Senhor ao seu modo. Não é o modo de Deus, não é o modo bíblico, é o seu modo. Achando que Deus está satisfeito com isso e vai lhe galardoar. Vai não, meu irmão. Você vai pagar o preço. Deus não deixou dois caminhos para eu nem você andarmos. Deixou um caminho, esse caminho é Jesus, por meio da sua palavra.
Temos que proceder de acordo com a palavra do Senhor. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja de Cristo na terra. Você, meu irmão e minha irmã, que me ouve neste momento através desse vídeo, saiba que tudo isso que nós estamos falando é uma realidade. E Deus não está satisfeito com o que está acontecendo na sua igreja. Deus não vive satisfeito com muitas coisas que estão acontecendo no seio da igreja e no seio do ministério da mesma. Aí você diz, mas nos cultos Deus não abençoa, não derrama poder. Derrama poder. Alegra os crentes, porque esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele fazendo isso, ainda existe tanta desobediência e desrespeito à sua palavra por meio de muitos cristãos e por meio de muitos obreiros e pastores. E se ele não avivasse a igreja, se ele não derramasse poder, sua graça, o que seria de mim e de você nesses dias atuais tão difíceis? Me responda. Batismo com o Espírito Santo, que era frequente, até os cultos de pregação, Jesus batizava com o Espírito Santo. Me diga agora como é que está o batismo com o Espírito Santo nas igrejas pentecostais. E tem igreja pentecostal que só tem o título de pentecostal. E não sabe nem o que é batismo com o Espírito Santo, porque desapareceu. Muitos não gostam de uma mensagem dessa natureza, porque é mensagem de santificação. É mensagem que prepara o cristão para morar no céu. Não é uma mensagem apenas para fazer se alegrar, pular, correr, rodopiar, falar em línguas estranhas. Nada disso é preparação para morar no céu. Nada disso são passaportes para o crente morar no céu, para ser arrebatado. O passaporte para você e eu ser arrebatado é a santificação. Viver de acordo com a palavra do Senhor. Se afastar do pecado, de toda a miséria que a palavra de Deus condena. Essa prática é que leva o crente ao céu, é que faz ele ser arrebatado na hora do arrebatamento da igreja. Aleluia. Devemos estar preparados. O fim chegou. Os sinais estão cumpridos. E Jesus está descendo para buscar o seu povo, os fiéis. Aquele que anda de acordo com a sua palavra. Não é porque apenas se diz evangélico, como agora é a moda. Não é mais cristãos nem crentes em Jesus. É evangélico. Palavra que você não encontra na Bíblia. Veja a situação que a igreja está vivendo. Abandona as palavras bíblicas e criam e se pegam em palavras humanas. A palavra evangélico não tem na Bíblia. É derivada do evangelho, mas não se encontra na Bíblia. São a palavra que a maioria de todas as igrejas agora usam para se identificar que é crente, que é um servo de Deus, é evangélico. Mas não se encontra. Mas deixou os ensinamentos genuínos, o tratamento genuíno bíblico foram abandonados, que é cristãos e crentes em Jesus. Cristão 4 vezes encontramos no Novo Testamento. E crente 9 a 10 vezes. E evangélico nenhuma vez. Mas a situação espiritual que a igreja de Deus está passando nos dias atuais é dessa maneira. Abandonam as palavras, os ensinamentos genuínos bíblicos fundamentais e criam para si ensinamentos errados, humanos, e colocam como doutrina para viverem.
Tenhamos cuidado. Igrejas comercializando o evangelho. Pois sou um pastor, um grande pastor de renome, de uma grande igreja, que eu tinha muita confiança nele, eu depositava muita confiança e me agradava muito o seu trabalho. Para mim, já perdeu isso aí, essa qualidade. Porque ele está ensinando na igreja e aconselhando os irmãos que entregar à igreja um mês, durante um mês do aluguel, entregar o dinheiro para a igreja, vai ganhar uma casa própria que Deus dá. Eu vi na internet. Onde se encontra isso na Bíblia? Que o crente contribui para a obra por troca, para receber de Deus algo. Recebendo porque Deus dá. Isso é o critério de Deus. Contribuímos para a obra porque é mandamento para poder a obra crescer e subsistir, que depende de dinheiro. Mas para sermos abençoados com bênçãos materiais, é que nós vemos aí muitas organizações evangélicas que estão em nome de igreja, mas não são igrejas. É prosperidade e cura divina. E esse pastor que eu estou me referindo é uma igreja muito forte, que eu admiro, mas agora está entrando por esse caminho miserável. É o estado da igreja nos dias atuais. Repito a você, meu irmão, e a você, minha irmã, que está me ouvindo, esteja preparado para o arrebatamento. Se cochilar, se descuidar, você fica. E se ficar, já sabe o que é que ele espera, viu? Você e por mim. Se nós ficarmos. O anticristo da besta. Selo da besta. Então morrer pelo amor de Cristo. Se você nem eu não queremos morrer pelo amor de Cristo, durante a grande tribulação, vamos estar preparados para o arrebatamento. Este estudo, com este tema, o estado espiritual da Igreja de Cristo nos dias atuais, continua no próximo capítulo, no próximo vídeo. Senhor, te agradeço. Muito obrigado, meu Pai. Amém.